A paz interior é um tesouro escondido, e muitas vezes, nos distraímos em batalhas que não levam a lugar algum. Já parou para pensar como a vida pode ser transformada se decidirmos deixar de lado as discussões inúteis? O que realmente vale a pena? A adrenalina de uma discussão ou a serenidade de um espírito tranquilo? Imagine por um momento, você no meio de uma tempestade verbal, e, de repente, escolhe o silêncio. O que acontece? Você se sente leve, como se tivesse soltado um peso que nem sabia que carregava. Essas pequenas escolhas, muitas vezes invisíveis, moldam nosso dia a dia. E quando optamos pela paz, abrimos portas para a sabedoria. Você já percebeu como, ao deixar de lado a necessidade de estar sempre certo, a vida se torna mais fluida? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em manter a calma diante do caos. A cada momento, a cada interação, temos a chance de decidir: vale a pena discutir ou é melhor preservar a nossa paz? Pense nisso. A escolha é sua. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A importância da paz interior para a saúde mental. Você já parou para pensar como a paz interior pode influenciar diretamente a nossa saúde mental? É curioso, mas a maneira como lidamos com as emoções e as situações do dia a dia pode ser o divisor de águas entre uma vida equilibrada e uma vida repleta de estresse e ansiedade. A sensação de paz interior não é apenas uma questão de estar calmo, mas de ter um estado mental que nos permite enfrentar os desafios sem nos deixar abater. Quando cultivamos a paz interior, estamos, na verdade, criando um espaço seguro dentro de nós mesmos. Isso significa que, mesmo quando a vida nos apresenta desafios, conseguimos manter nossa sanidade e clareza. É como ter uma âncora em meio a uma tempestade. Essa estabilidade mental não apenas nos protege, mas também nos permite tomar decisões mais sábias e ponderadas. A saúde mental é um reflexo das nossas emoções e pensamentos. Se constantemente estamos em um estado de agitação interna, isso se reflete em nossa saúde física e emocional. Estudos mostram que pessoas que conseguem manter um estado de paz interior têm menos chances de desenvolver problemas como depressão e ansiedade. Portanto, investir na sua paz interior é um investimento na sua saúde mental. A prática da meditação, a reflexão e até mesmo a simples apreciação de um momento de tranquilidade são formas de promover essa paz interior. Quando nos permitimos momentos de silêncio e introspecção, estamos alimentando nossa mente, consequentemente, nossa saúde. A paz interior é um estado que, quando cultivado, pode transformar não apenas a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Por fim, é importante lembrar que a paz interior não é um estado permanente. Ela exige cuidado e atenção constantes. Assim como um jardim precisa ser regado e cuidado, nossa paz interior precisa de práticas diárias para que possamos desfrutar de uma vida mais saudável e equilibrada. Afinal, a paz que cultivamos dentro de nós pode ser um farol para aqueles que nos cercam. Como evitar discussões desnecessárias no dia a dia? Evitar discussões desnecessárias é uma arte que muitos de nós ainda estamos aprendendo a dominar. Em um mundo tão cheio de opiniões e ideias, é fácil se deixar levar por debates que não levam a lugar nenhum. Eu mesmo já me vi em situações em que uma simples conversa se transformou em uma discussão acalorada, e, no final, percebi que havia muito mais a perder do que a ganhar. A primeira estratégia que aprendi foi a importância de escolher as batalhas. Nem todas as opiniões precisam ser debatidas. Às vezes, é mais sábio simplesmente deixar passar. Isso não significa que você deve ignorar o que é importante, mas sim que deve avaliar se o esforço vale a pena. Pergunte a si mesmo: essa discussão realmente importa? Muitas vezes, a resposta é não. Outra dica valiosa é a escuta ativa. Quando estamos em uma conversa e percebemos que o outro está prestes a entrar em um território de discussão, uma boa técnica é ouvir atentamente o que a outra pessoa está dizendo. Isso não apenas demonstra respeito, mas também pode ajudar a desarmar a situação. Quando a outra parte sente que está sendo ouvida, as chances de um conflito aumentarem diminuem drasticamente. Além disso, é fundamental manter a calma. Quando a temperatura da conversa começa a subir, a tendência é que as emoções tomem conta. Aprendi que, se consigo manter um tom de voz tranquilo e uma postura aberta, as chances de desvirtuar a conversa para discussões desnecessárias diminuem. Lidar com as emoções de forma racional é um grande passo para evitar debates improdutivos. Por último,
não esqueça que um pouco de humor pode ajudar a desarmar situações tensas. Às vezes, uma piada leve ou um comentário divertido pode mudar a direção de uma conversa. É claro que isso deve ser feito com cuidado e respeito, mas, quando bem utilizado, o humor é uma ferramenta poderosa para evitar discussões desnecessárias e manter as relações saudáveis. Estratégias para manter a calma em situações de conflito. Manter a calma em situações de conflito é uma habilidade que, na minha experiência, pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Quando nos deparamos com uma situação conflituosa, a primeira reação geralmente é a de nos defendermos ou atacarmos. No entanto, aprendi que pausar e respirar pode fazer toda a diferença. Respirar fundo e dar um momento para refletir antes de reagir é um passo fundamental para manter a calma. Outra estratégia que encontrei eficaz é a visualização. Antes de entrar em uma situação potencialmente conflituosa, tento visualizar a conversa. Imaginar como gostaria que ela acontecesse e como posso intervir de forma construtiva. Isso não só me prepara mentalmente, mas também me ajuda a manter o foco em uma resolução pacífica. A prática da empatia é um elemento crucial para a calma em momentos de tensão. Quando conseguimos nos colocar no lugar do outro, muitas vezes percebemos que a situação não é tão grave quanto parece. Isso nos permite responder de uma maneira que não exacerba o conflito. A empatia nos ajuda a ver as motivações e emoções por trás das palavras, facilitando um diálogo mais produtivo. Além disso, estabelecer limites claros sobre o que é aceitável e o que não é em uma discussão pode ajudar a manter a calma. Quando sabemos os pontos que não devemos ultrapassar, fica mais fácil manter a compostura e evitar que a situação saia do controle. Isso requer uma comunicação clara, muitas vezes, a capacidade de dizer não de maneira respeitosa. Por fim, lembre-se de que, em um conflito, é importante focar na solução e não na disputa. Isso significa que, em vez de se concentrar em quem está certo ou errado, devemos direcionar nossas energias para encontrar um meio-termo ou uma solução que beneficie a todos. Essa mudança de perspectiva pode ser a chave para manter a calma e transformar um conflito em uma oportunidade de crescimento. O impacto das discussões na qualidade das relações pessoais. As discussões podem ter um impacto profundo na qualidade das nossas relações pessoais. Às vezes, um pequeno desentendimento pode escalar e se transformar em um grande problema, afetando não apenas a relação entre as partes, mas também o ambiente ao nosso redor. Sou um forte defensor da ideia de que a qualidade das nossas interações diárias molda a saúde das nossas relações mais profundas. Um aspecto que aprendi ao longo dos anos é que as discussões não resolvidas tendem a criar um clima de tensão. Mesmo que as pessoas envolvidas tentem agir normalmente, a energia negativa de uma discussão não resolvida pode pairar no ar, criando desconforto. Isso é especialmente verdade em relações familiares e de amizade, onde a intimidade é maior e as emoções estão mais à flor da pele. Além disso, as discussões frequentes podem levar a um desgaste emocional. Quando estamos constantemente em conflito, isso pode causar estresse e ansiedade, que, por sua vez, afetam nossa saúde mental e física. A longo prazo, isso pode resultar em um afastamento entre as pessoas, onde as interações se tornam mais superficiais e cheias de ressentimento. Por outro lado, é importante notar que não precisamos evitar discussões a qualquer custo. Discussões saudáveis podem, na verdade, fortalecer as relações. Quando realizadas de maneira respeitosa e construtiva, elas podem ajudar a resolver mal-entendidos, promover crescimento pessoal e criar um espaço seguro para a expressão de sentimentos e opiniões. O segredo está em como abordamos essas discussões. Por fim, a maneira como lidamos com as discussões pode se tornar um reflexo do nosso próprio crescimento pessoal. Aprender a discutir de forma saudável e a se reconectar após desentendimentos pode fortalecer os laços com os outros. Ao cultivar a habilidade de resolver conflitos de maneira construtiva, estamos, na verdade, investindo na qualidade das nossas relações pessoais e criando um ambiente onde todos se sentem valorizados e ouvidos. Técnicas de comunicação não violenta para resolver desentendimentos. A comunicação não violenta, CNV, é uma abordagem que tem me ajudado imensamente a lidar com desentendimentos. Criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a CNV se baseia na ideia de que a comunicação deve ser uma ferramenta para conectar as pessoas, e não para criar mais desavenças. Aprendi que, ao adotar essa abordagem, conseguimos transformar conversas potencialmente conflituosas em diálogos construtivos. Uma das principais técnicas da CNV é a expressão clara dos sentimentos e necessidades. Muitas vezes, durante uma discussão, nos perdemos em acusações e críticas. O que aprendi é que, ao invés de apontar dedos,
devemos nos concentrar em dizer como nos sentimos e o que realmente precisamos. Por exemplo, ao invés de dizer "você nunca me escuta", pode-se reformular para "eu me sinto ignorado quando não sou ouvido". Essa mudança de foco diminui a defensividade da outra pessoa. Outra técnica poderosa é a escuta ativa. Isso significa não apenas ouvir as palavras, mas realmente tentar entender o que a outra pessoa está sentindo. Ao praticar a escuta ativa, demonstramos empatia e respeito. Isso pode criar um espaço onde ambas as partes se sentem seguras para expressar suas preocupações e sentimentos sem medo de julgamento. Além disso, a CNV enfatiza a importância de fazer pedidos claros. Não se trata de exigir, mas de solicitar de maneira que a outra pessoa se sinta à vontade para responder. Por exemplo, ao invés de dizer "você precisa parar de fazer isso", pode-se dizer "você poderia considerar não fazer isso quando estamos juntos". Essa abordagem mais suave pode incentivar a colaboração e a resolução. Por fim, sempre que possível, a diferença entre ser assertivo e ser conflituoso. A assertividade é uma habilidade que, quando bem utilizada, pode mudar completamente a dinâmica de uma conversa. Quando falo sobre ser assertivo, quero dizer que é a capacidade de expressar suas opiniões e sentimentos de forma clara e direta, respeitando também o ponto de vista do outro. Isso é muito diferente de ser conflituoso, que geralmente envolve agressividade, desrespeito ou uma necessidade de dominar a conversa. Eu aprendi que, ao ser assertivo, posso defender meu ponto de vista sem criar um clima hostil. Essa é uma diferença fundamental que muitas vezes se perde em discussões acaloradas. Uma vez, em uma reunião de trabalho, eu vi um colega se levantar e começar a criticar a ideia de outro, de forma ríspida. A atmosfera ficou pesada, e o que deveria ser um debate construtivo se transformou em um campo de batalha. Eu percebi que a forma como ele se expressou não só desrespeitou o colega, mas também prejudicou a colaboração do grupo. Se ele tivesse sido mais assertivo, talvez tivesse conseguido apresentar suas objeções sem causar tanta tensão. Ser conflituoso pode gerar um ciclo vicioso de reações defensivas. Quando alguém ataca, é comum que a outra pessoa reaja de forma defensiva, e isso pode rapidamente escalar em uma discussão sem sentido. Já a assertividade, quando praticada com empatia e consideração, pode abrir portas para um diálogo real. É sobre encontrar um meio-termo onde todos se sintam ouvidos e respeitados. Se eu conseguir fazer isso em uma conversa, sinto que estou contribuindo para um ambiente mais saudável. Além disso, a assertividade também se relaciona com a paz interior. Quando sou capaz de me expressar claramente, sem medo de retaliação ou de ser mal interpretado, sinto uma leveza interior. Isso contrasta fortemente com a sensação de frustração que vem com conflitos desnecessários. A assertividade me ajuda a manter a calma e a clareza, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. É uma habilidade que vale a pena cultivar para manter não apenas a saúde mental, mas também relacionamentos mais saudáveis. Portanto, a diferença entre ser assertivo e conflituoso é essencial para o meu dia a dia. Aprendi que, ao me comunicar de forma assertiva, consigo não apenas expressar o que penso, mas também criar um espaço onde o outro se sente seguro para fazer o mesmo. Isso transforma conversas potencialmente conflituosas em oportunidades de crescimento e entendimento mútuo. A relação entre paz interior e produtividade no trabalho. A conexão entre paz interior e produtividade é algo que comecei a notar em minha própria vida profissional. Quando estou em um estado de calma e clareza mental, minha capacidade de foco e eficiência aumenta significativamente. Em dias estressantes, quando a mente está agitada e cheia de preocupações, é fácil se perder em tarefas e não render como deveria. A paz interior proporciona uma base sólida sobre a qual posso construir meu trabalho, permitindo que eu me concentre nas tarefas sem me distrair com problemas pessoais ou tensões externas. Recentemente, em um projeto importante, percebi que o estresse estava afetando minha performance. Eu estava tão envolvido nas pequenas disputas e nas pressões do prazo que perdi de vista o objetivo final. Foi só quando tomei um tempo para meditar e reestabelecer minha paz interior que consegui ver as coisas com mais clareza. A partir daí, voltei ao trabalho com uma perspectiva renovada, o que não apenas melhorou minha produtividade, mas também minha interação com os colegas. Paz interior também é sinônimo de resiliência. Quando enfrento desafios, uma mente tranquila me permite buscar soluções em vez de me deixar levar pelo desespero. Isso não só melhora minha capacidade de resolver problemas, mas também inspira aqueles ao meu redor. Um ambiente de trabalho onde as pessoas são calmas e centradas tende a ser mais produtivo, pois todos se sentem mais confortáveis para expressar suas ideias e colaborar.
Ademais, a paz interior me ajuda a priorizar melhor as tarefas. Quando estou tranquilo, consigo avaliar o que realmente é importante e o que pode ser deixado de lado. Isso significa que não gasto energia em coisas que não trazem resultados significativos. Em vez disso, foco no que realmente importa, e essa clareza é fundamental para manter a produtividade em alta. Portanto, a relação entre a paz interior e a produtividade é inegável. Aprendi que cultivar a paz em minha vida não é apenas benéfico para meu bem-estar, mas também essencial para o meu desempenho no trabalho. A serenidade me proporciona um espaço mental para ser mais criativo, mais eficiente, no final das contas, mais bem-sucedido no que faço. O papel da empatia na resolução de conflitos. A empatia é uma ferramenta poderosa que pode transformar a maneira como lidamos com conflitos. Quando consigo me colocar no lugar do outro, é mais fácil entender suas motivações e preocupações. Isso não apenas facilita a comunicação, mas também ajuda a criar um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e compreendidas. Lembro de uma situação em que um colega e eu tínhamos divergências sobre o mesmo projeto. Em vez de simplesmente defender meu ponto de vista, decidi ouvir o que ele tinha a dizer. Ao fazer isso, percebi que seus medos e inseguranças eram válidos e que, juntos, poderíamos encontrar uma solução que atendesse às necessidades de ambos. A empatia também me ajuda a desarmar situações potencialmente conflituosas. Quando alguém está irritado ou infeliz, se eu responder com compreensão e compaixão, é provável que a tensão diminua. Eu já vi isso acontecer em reuniões onde, em vez de entrar em uma discussão acalorada, um simples gesto de empatia pôde acalmar os ânimos. Quando as pessoas percebem que são ouvidas, isso muda a dinâmica da conversa e abre espaço para um diálogo mais construtivo. Além disso, a empatia me permite ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Muitas vezes, em um conflito, estamos tão focados em defender nossas próprias opiniões que esquecemos que a outra parte também tem suas razões. Quando consigo entender isso, fica mais fácil encontrar um meio-termo. Isso pode ser especialmente útil em ambientes de trabalho, onde a colaboração é crucial. A empatia não só melhora a comunicação, mas também fortalece as relações, criando uma cultura de respeito e compreensão. Um aspecto interessante da empatia é que ela pode ser cultivada. Eu comecei a praticar ouvir ativamente, fazendo perguntas e realmente me esforçando para compreender o ponto de vista do outro. Essa prática não só me ajudou a resolver conflitos, mas também a construir relacionamentos mais fortes e significativos. A empatia é um investimento que, a longo prazo, traz retorno em forma de harmonia e colaboração. Assim, o papel da empatia na resolução de conflitos é imprescindível. Ela não apenas transforma a forma como lidamos com desacordos, mas também fortalece as relações pessoais e profissionais. Quando somos empáticos, criamos um espaço onde a paz pode prosperar, e isso faz toda a diferença em nossas interações diárias. Como estabelecer limites saudáveis em conversas difíceis? Estabelecer limites saudáveis é uma habilidade vital em conversas difíceis, e eu aprendi isso da maneira mais difícil. Muitas vezes, me vi em situações em que as discussões se tornaram intensas, e percebi que, se tivesse colocado limites claros desde o início, a situação poderia ter sido muito mais fácil de administrar. Um limite pode ser tão simples quanto dizer precisamos abordar esse assunto com calma ou não estou confortável com esse tom de conversa. Esses limites ajudam a criar um espaço seguro para que todos se expressem sem medo de serem atacados. Uma vez, durante uma discussão acalorada com um amigo, percebi que estávamos nos afastando do tema central e começando a nos atacar pessoalmente. Foi nesse momento que decidi estabelecer um limite. Pedi para que focássemos no problema em vez de nos desviarmos para ofensas. Essa simples mudança de atitude não apenas acalmou a situação, mas também nos permitiu resolver a questão de uma maneira mais produtiva. Aprendi que, ao colocar limites, estou protegendo não apenas a mim mesmo, mas também a relação que tenho com a outra pessoa. Além disso, os limites ajudam a definir expectativas claras. Quando sabemos até onde podemos ir em uma discussão, isso nos dá a segurança necessária para nos expressar. Estabelecer limites não significa ser inflexível, mas sim criar um espaço onde as opiniões possam ser trocadas de forma respeitosa e construtiva. Isso é especialmente importante em ambientes de trabalho, onde a colaboração é fundamental. Se todos souberem que é possível discutir ideias sem medo de retaliação, o ambiente se torna muito mais saudável. Outra estratégia que tenho usado é a técnica de tempo fora. Em situações onde as emoções estão à flor da pele, eu sugiro uma pausa, permitindo que todos respirem e reflitam antes de continuar a conversa.
Essa pausa é vital para evitar que os ânimos se acirrem ainda mais. Ao retornar à conversa, com mais calma, é muito mais fácil estabelecer limites e discutir as questões de forma produtiva. Portanto, estabelecer limites saudáveis em conversas difíceis é essencial para manter a paz e a compreensão. Aprendi que, ao fazer isso, não só protejo meu bem-estar, mas também contribuo para um ambiente mais respeitoso e colaborativo. Limites, quando bem definidos, permitem que todos se sintam seguros para se expressar, assim, transformam conflitos em oportunidades de crescimento. A influência da meditação e mindfulness na manutenção da paz. O valor do silêncio e da escuta ativa em discussões. Você já parou para pensar no poder do silêncio? Aquele momento de pausa, quando tudo parece estar em suspenso, pode ser mais valioso do que a gente imagina. Em discussões, muitas vezes, sentimos a necessidade de preencher cada espaço com palavras, como se elas fossem a única forma de se fazer ouvir. Mas, na verdade, o silêncio pode ser um aliado poderoso. Quando escolhemos nos calar, damos a chance para o outro expressar seu ponto de vista, e isso pode transformar a dinâmica da conversa. A escuta ativa se torna o centro da interação, permitindo que a outra pessoa se sinta valorizada e compreendida. Escutar ativamente é mais do que simplesmente ouvir. É prestar atenção ao que está sendo dito, observar a linguagem corporal, e até mesmo perceber as emoções por trás das palavras. Quando praticamos a escuta ativa, estamos criando um espaço seguro para que a pessoa se sinta à vontade para se abrir e compartilhar seus pensamentos. Isso é especialmente importante em momentos de conflito, onde as emoções podem estar à flor da pele. Ao darmos atenção genuína ao que o outro diz, não só evitamos mal-entendidos, mas também mostramos respeito e empatia, elementos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. É interessante notar como o silêncio pode ajudar a regular nossas próprias emoções. Quando me encontro em uma discussão acalorada, muitas vezes, sinto a tentação de responder na mesma intensidade. No entanto, ao optar pelo silêncio, consigo refletir sobre o que foi dito e sobre como eu realmente me sinto em relação àquilo. Esse espaço de reflexão me ajuda a formular respostas mais ponderadas e menos reativas. Assim, o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de autocontrole e maturidade emocional. Por outro lado, a escuta ativa também pode ser uma ferramenta poderosa para resolver mal-entendidos. Muitas vezes, o que estamos realmente dizendo é distorcido pelo jeito como estamos nos sentindo. Quando estamos nervosos, podemos interpretar as palavras do outro de maneira negativa. Com a escuta ativa, nos permitimos entender realmente o que o outro está tentando comunicar, e isso pode abrir a porta para um diálogo mais construtivo. Assim, cultivamos um ambiente onde a paz pode florescer, mesmo em meio a desavenças. Por fim, o valor do silêncio e da escuta ativa em discussões vai muito além da mera comunicação. Trata-se de construir um espaço onde o diálogo é respeitoso e produtivo. Quando praticamos essas habilidades, não apenas melhoramos nossas próprias relações, mas também contribuímos para um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. O silêncio se torna um sinal de respeito e a escuta ativa, uma ponte para a compreensão mútua. Exemplos de situações onde a paz deve ser priorizada. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que testam nossa capacidade de manter a paz. Um exemplo claro é aquele momento em que um colega de trabalho faz uma crítica inesperada. A primeira reação pode ser de defesa ou até mesmo de ataque, mas é nessas horas que devemos lembrar da importância de priorizar a paz. Escolher responder com calma, ao invés de reagir impulsivamente, pode não apenas evitar um conflito desnecessário, mas também fortalecer o respeito mútuo no ambiente de trabalho. Outro cenário que ilustra bem essa necessidade é o das discussões familiares. Imagine um jantar em que opiniões sobre política ou religião começam a se acirrar. A tentação de entrar em um debate fervoroso é grande, mas muitas vezes, é mais sábio optar por manter a paz. Isso não significa que precisamos abrir mão de nossas crenças, mas podemos escolher expressá-las de maneira respeitosa, evitando que a noite se transforme em um campo de batalha. Priorizar a paz nessas situações é um exercício de sabedoria e autocontrole. Em relacionamentos românticos, a pacificação é igualmente crucial. Cada casal enfrenta desavenças, mas a forma como lidamos com elas pode determinar a saúde da relação. Em momentos de tensão, como quando um parceiro esquece um compromisso importante, a raiva pode surgir rapidamente. No entanto, ao priorizar a paz, podemos optar por dialogar de maneira construtiva, em vez de deixar que a frustração domine a conversa. Isso não apenas ajuda a resolver o problema, mas também reforça a conexão emocional entre os parceiros.
Outra situação que merece destaque é o uso de redes sociais. Em tempos de polarização, é fácil se deixar levar por discussões acaloradas online. No entanto, priorizar a paz em ambientes digitais pode ser ainda mais importante do que em discussões presenciais. Ao invés de entrar em debates acirrados, podemos optar por compartilhar nossos pensamentos de maneira reflexiva e respeitosa, ou até mesmo ignorar provocações. Essa escolha não só preserva nossa própria paz interior, mas também contribui para um ambiente online menos hostil. Por último, a paz deve ser priorizada em momentos de crise coletiva, como durante uma pandemia ou uma situação de instabilidade política. Nessas horas, a ansiedade e o medo podem levar as pessoas a se tornarem mais reativas. No entanto, ao escolhermos a calma e a compreensão, podemos ser uma fonte de apoio para os outros, ajudando a criar um ambiente de solidariedade e compreensão. Esses momentos são oportunidades para exercitar nossa capacidade de manter a paz, não apenas para nós mesmos, mas para a comunidade ao nosso redor. O efeito das redes sociais nas discussões e na paz interior. Se tem uma coisa que as redes sociais fazem é amplificar nossas vozes, mas também amplifica a cacofonia de opiniões e discussões. Ao mesmo tempo que elas nos conectam, também podem ser um terreno fértil para conflitos. É quase como se estivéssemos sempre à beira de uma discussão, prontos para defender nossas opiniões a todo custo. Muitas vezes, isso pode ser prejudicial para nossa paz interior. A constante exposição a debates acalorados e a negatividade pode nos deixar ansiosos e estressados, afetando nossa saúde mental. Um dos aspectos mais desafiadores das redes sociais é a facilidade com que as interações podem se tornar desumanizadoras. Por trás de uma tela, as pessoas muitas vezes se sentem mais à vontade para expressar opiniões de forma agressiva, sem considerar o impacto que suas palavras podem ter sobre os outros. Isso pode criar um ciclo vicioso de reatividade, onde uma simples postagem pode desencadear uma série de respostas hostis. Manter a paz interior em um ambiente assim requer uma conscientização constante sobre como estamos reagindo a essas interações. Muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente se afastar. Além disso, o efeito das redes sociais sobre nossa paz interior também se manifesta na comparação constante com os outros. A necessidade de estar sempre conectado pode nos levar a nos sentirmos inadequados ou insatisfeitos com nossas próprias vidas. Isso pode gerar sentimentos de ansiedade e depressão, que, por sua vez, tornam mais difícil manter a paz interna. Portanto, é essencial estabelecer limites saudáveis sobre o tempo que passamos online e a natureza do conteúdo que consumimos. Ao escolher seguir perfis que promovem positividade e autoaceitação, podemos criar um ambiente virtual que contribua para nossa paz interior. Por outro lado, as redes sociais também podem ser uma ferramenta para cultivar a paz. Elas nos permitem conectar com pessoas que compartilham valores semelhantes e que podem oferecer apoio durante momentos difíceis. Grupos de apoio online, comunidades de meditação e espaços de discussão construtiva podem ser encontrados nas plataformas digitais. Ao nos cercarmos de boas influências, podemos transformar nosso uso das redes sociais em uma experiência que enriquece nossa vida e nos ajuda a manter a paz interior. Em suma, as redes sociais têm um papel complexo em nossas vidas. Elas podem tanto minar nossa paz interior como servir como um recurso para cultivá-la. A chave está em como escolhemos interagir com esse mundo digital. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas interações, podemos aprender a navegar nesse espaço de maneira que favoreça nossa saúde mental e bem-estar. A conexão entre autoconhecimento e a habilidade de evitar conflitos. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa quando se trata de evitar conflitos. Quando conhecemos a nós mesmos, nossas emoções e nossos gatilhos, nos tornamos mais capazes de navegar em situações tensas com graça e assertividade. A consciência de como reagimos em diferentes circunstâncias nos permite fazer escolhas mais sábias, em vez de agir impulsivamente. Para mim, isso tem sido um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Quando percebo que uma situação está se tornando potencialmente conflituosa, posso pausar e refletir sobre minhas emoções antes de responder. Um aspecto importante do autoconhecimento é a compreensão de nossas crenças e valores. Quando sabemos o que é realmente importante para nós, conseguimos articular nossos pontos de vista de maneira mais clara e respeitosa. Isso não significa que não teremos desacordos, mas nos ajuda a abordá-los de uma maneira que prioriza a paz. Ao expressar nossas opiniões com base em uma compreensão sólida do que defendemos, podemos criar um espaço para o diálogo construtivo, em vez de um confronto. Além disso, o autoconhecimento nos ajuda a reconhecer nossos limites.
Saber até onde podemos ir em uma conversa e quando é hora de recuar é fundamental para manter a paz. Muitas vezes, entramos em discussões sem perceber que estamos ultrapassando um limite pessoal, o que pode levar à frustração e ao ressentimento. Ao estarmos cientes de nossos limites, podemos nos retirar de situações que parecem estar se tornando prejudiciais, preservando assim nossa paz interior. Outra faceta do autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e gerenciar nossas emoções. Quando estamos E aí, que tal refletirmos um pouco sobre tudo isso? Imagine que, ao longo do seu dia, você se depara com situações que podem te tirar do sério. Uma palavra maldita, uma crítica inesperada. É fácil deixar que isso abale nossa paz interior, não é mesmo? Mas, a grande sacada do estoicismo é justamente essa: manter o controle sobre nossas reações. Pense bem, a sua paz é um bem precioso. Vale mais do que qualquer discussão acalorada, mais do que qualquer ego ferido. Quando você escolhe não se envolver em conflitos desnecessários, está investindo na sua saúde mental e emocional. Que tal fazer um exercício agora? Imagine-se diante de uma situação que costuma te irritar. Como você pode reagir de forma a preservar sua serenidade? Lembre-se, a vida é curta e cada momento é uma oportunidade de praticar essa sabedoria. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, pergunte-se: vale a pena? E, se a resposta for não, foque na sua paz. Afinal, ela é inestimável. Vamos juntos cultivar essa mentalidade estoica e transformar nosso dia a dia? Você está pronto para essa mudança?